Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio da disciplina de Física, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Meu nome é Hugo Henrique, estarei trabalhando com vocês aqui então o conceito de circuitos. Já vimos em aulas anteriores que temos ali alguns aspectos sobre a parte de resistência. Vimos também na última aula o conceito de potência. Então, assim, vinculado a eletrodoméstico, tudo que você usa na sua casa, você tem ali consumo de eletricidade, isso quando vinculado a eletroeletrônico. Então, qualquer coisa que você deixe na tomada desses aparelhos mais novos, que fica geralmente aquela luzinha vermelha, ele se encontra em stand-by. Então, nesse ponto, ele fica no estado de adormecido. Ele está gastando? Tá. E assim, você está pagando por uma coisa que você não está vendo. Mas assim, tá consumindo sim eletricidade. E isso você vê que no seu bolso você acaba percebendo essa diferença quando chega o seu talão de cobrança de energia elétrica, aqui no caso do Paraná pela Copel. Em outros estados, cada um tem a sua empresa distribuidora de eletricidade. Mas mesmo assim, você tem esses ladrões de eletricidade. Então, assim, o que eu aconselho para vocês é que vocês tirem esses eletrodomésticos da tomada e tem até a forma de você estar calculando quanto que você vai estar gastando com eles. Seja carregador de celular, que muitos só desplugam o aparelho e deixam o carregador ao longo do dia todo na tomada. O modem, que muitos ali deixam ligado à noite, sem necessidade. Seja o caso também de você estar interagindo, deixando ali o DVD, deixando ali também o micro-ondas na tomada. Então, assim, muito cuidado com isso, porque você está consumindo eletricidade de bobeira. E se enfeiar o tempo, que nem acabou enfeiando ao longo desses dias, e acabar dando uma descarga elétrica, são componentes que você vai ter que vai queimar. Então, não vale a pena você deixar eles na tomada, sendo que está em desuso naquele momento. Pode deixar na tomada, óbvio, mas assim, enquanto você estiver utilizando faz sentido, mas se você não tiver, você vai estar gastando energia de bobeira. Pode não parecer, mas assim, geralmente, trabalhando a nível do Brasil, você tem ali cerca de 18 a 20% de perca de eletricidade, aliás, de forma de pagamento que você tem ali, por uma coisa que você não está utilizando. Então, assim, algumas casas aumentam, às vezes um pouco mais, mas numa média ali está girando ali em torno de 18%. Então, assim, às vezes você está gastando demais com o componente e você nem está se dando conta daquilo. Mas você percebe que a tua conta de energia elétrica vem meio salgada no final ou no início do mês. Então, assim, cuidado e cautela com isso, beleza? Feito isso, vamos avançar no nosso conceito de resistores. Lembrando que resistor, o próprio nome diz, resiste a alguma coisa. Nesse caso, resiste à passagem de eletricidade. A eletricidade que eu venho abordar para vocês é a forma da corrente elétrica. Então, é o fluxo ou pacotinho de elétrons que eles vão estar se deslocando e por intermédio disso que a gente vai ter esse grau de consumo. Mas eu vou deixar uma pergunta para vocês e vamos respondendo ao longo da semana. Quando você tem, por exemplo, na sua residência e chega essa parte do talão de eletricidade para você estar pagando, você vai estar pagando pela tensão elétrica, pela voltagem, pela diferença de potencial que você está utilizando, ou você paga pela corrente elétrica? O que gasta mais? É um chuveiro 220 ou um chuveiro 110? Então, assim, procurem dar uma olhada ao longo dessas questões ali, que a gente vai fazendo uma abordagem ao longo desses dias ali, beleza? Vamos lá então. Quando a gente começa a estar trabalhando com o conceito de circuitos, então temos ali a correspondência de uma associação, que são os elementos que estão conectados, certo? Essa característica de circuitos, a gente tem três tipos. A gente vai ter ali o circuito dito como em série, que é o primeiro que a gente vai dar uma olhada, a gente vai dar uma boa explorada nisso aí. A gente vai ter também circuito em paralelo, que também a gente vai dar uma explorada nesse conceito. E temos o circuito misto, ao qual ocorre de maneira híbrida. Isso quer dizer o quê? Ele vai ser tanto a situação em série quanto em paralelo ao mesmo tempo. Então ele vai ter muito nesse perfil. E dentro desse conceito a gente vai estar fazendo essa abordagem, essa análise desse tipo de circuitos ali ao longo de um certo tempo. Aqui, justamente porque assim,
são várias peculiaridades, são várias formas de estarem vendo, mas antes da gente chegar no circuito misto, eu quero ver com vocês assim bem o conceito em série, avançando, vendo bem o conceito em série, a gente avança para o conceito em paralelo e depois sim a gente vai para o misto, ok? Então assim, temos essa caracterização. O que a gente vai ter ali? 3 componentes que acabam trabalhando. A gente vai ter ali o I, que é corrente elétrica, a gente vai ter o U, que é tensão elétrica, que alguns livros didáticos podem aparecer como V, em alguns sites da internet também pode aparecer, e o R, que representa a resistência. Unidade de corrente elétrica, definido pelo Sistema Internacional, é o ampere. A unidade de medida da tensão elétrica é definida como volts, e temos ali também a corrente elétrica, a resistência elétrica, que é definida em ohm. Qual que é o símbolo de ohm? Essa ferradurazinha que tem aqui, ó, que temos. E esse componente aqui que a gente vai ter, então, é a definição da unidade de medida, justamente por causa de Seymour Ohm, que foi a pessoa que fez a análise desses conceitos ali. Muito bem, tendo isso, vamos entender quais são as propriedades e o que acontece. Como que a gente vai ter uma associação? Então você tem diversos componentes. Ali, ó, você vai ter o R1, que é o primeiro resistor, R2, que é o segundo resistor, R3, que vai ser o terceiro resistor, e a gente avança até Rn. O Rn a gente vai representar como o último resistor. Tanto que nas equações vai aparecer Rn. Ah, mas quanto que vale Rn? Não sei, depende. Quantos resistores tem no seu circuito? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 20, pode ser uma associação que nem aquelas lâmpadazinhas, aqueles pisca-pisca do Natal, onde você pode ter 100, depende. Então assim, cada situação é uma situação, certo? Mas o conjunto vai ser uma associação. O que você consegue perceber desse componente? Eles vão estar ligados basicamente por um único fio, ou uma única relação de circuito que a gente vai ter ali. Então você vai ter ali um ponto inicial, ou aqui que a gente vai definir como a entrada da eletricidade, no caso da corrente elétrica, é que a gente vai chamar pontos de tensão elétrica, aonde por intermédio desses pontos ali você vai ter que esses aqui, componentes aqui são os conectores. Imaginando, por exemplo, o plug da tomada, são 2 plugs no mínimo. Então aqui como se fosse um plug, onde a eletricidade está entrando para o componente, e o outro por onde ele está indo embora. Então assim, por isso sempre vai aparecer nessa representação. Os resistores em si, eles têm 2 formas de abordagem. Ou eles vão aparecer nessa forma de dentinho, que é normal aparecer, ou eles vão aparecer como caixas retangulares, que também é normal, certo? Depende do contexto que você vai ter, o livro de referência que você pegue, questões de vestibular que você venha a ter, é definido de um jeito ou de outro. Então assim, não vai mudar muito esse conceito, tá? Então vamos ver ali. Então dentro desses componentes, ao qual teremos ali um único caminho possível, que a corrente elétrica ela entra por aqui e só tem um caminho possível ou um caminho disponível para ela percorrer, isso vai estar sendo uma coisa muito básica dentro desse conceito, ao qual você vai perceber o deslocamento da corrente elétrica. Eu não tenho mais opções, eu só tenho uma. Vocês vão ver que mais para frente a gente vai trabalhar tendo opções. Aí o sistema é diferente, mas aqui só tem um único caminho que você pode pegar ali. Se você vai, por exemplo, da tua casa para a sua escola e você só tem uma rua de acesso, é isso que a gente vai ter o aspecto da associação em série. Se você passa por 3 casas até chegar lá, então assim, aí você vai ter que cada casa corresponderia ali a um resistor. A sua passagem por ali é obrigatória, você não tem um outro caminho para você ir. Então isso é a definição que você tem ali de circuito em série. Eu só tenho um caminho para seguir. Então assim, ou eu vou por ele ou eu não vou. Mas uma vez que estiver na tomada, esse componente vai funcionar. Ah, mas o que acontece se eu vir aqui onde está esses pontilhados, de repente vir com um alicate e romper esse fio? O que vai acontecer? Parou de funcionar o circuito, ele não funciona mais. Ah, tá queimado o circuito? Não, apenas não está passando corrente elétrica. Como que a gente pode perceber isso? Quando você vai acender ou apagar sua lâmpada. Você tem um interruptor, que muita gente chama de tic-tac. Então assim, quando você liga o interruptor, o que acontece? Você favorece a passagem da corrente elétrica. Aí a sua lâmpada ou as suas lâmpadas acendem, certo? Se você vai lá e você desconecta ou você desliga o circuito, o que acontece? As lâmpadas se apagam. É um exemplo talvez até meio chulo, mas assim, dá para entender esse contexto. Então você pode ter ou não a passagem de corrente elétrica. Se você tiver passagem, o componente está ligado. Se você não tiver, ele não está. Então resumindo, seria isso. Algumas propriedades que temos ali. A primeira, a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores.
Lembra que eu falei para vocês ali que você tem um único caminho para você estar indo da sua casa da sua escola? Você tem que passar por ali. E quem que está indo? Você. Então você faz o caminho. No caso, o papel, quem vai estar fazendo ali o fato de você estar caminhando são os elétrons, que eles vão estar se deslocando em forma de corrente elétrica. Então ali você vai ter uma passagem obrigatória desses componentes. Beleza, é a mesma? É, para todo mundo? Para todo mundo. O que a gente vai ter aqui? A tensão elétrica é dividida em cada resistor. Se eu tenho nesse circuito uma bateria de 9 volts, os 9 volts vão ser consumidos ao longo desse circuito. Se eu tenho um aparelho eletrodoméstico ao qual ele vai estar à disposição de 127 volts, ele vai consumir os 127 volts. E assim a gente acaba trabalhando. Uma boneca ou um carrinho que seja ligado, sei lá, com 4 pilhas, por exemplo, ele vai ter ali 6 volts à disposição. Então ele vai consumir todos aqueles 6 volts. Por isso que, de certa forma, você tem que esses aparelhos ali, eles consomem rápido. Geralmente esse tipo de pilha. Por quê? Porque assim, é uma coisa extremamente veloz que você vai ter ali onde você consegue estar trabalhando. Autorama, para quem já brincou com isso, então era um tapa para consumir as pilhas. E olha que eram aquelas pilhas grandes que tinham, e mesmo assim consumia rapidamente, tá? Temos ali então a resistência equivalente. Então perceba esse termo. Esse termo vai caminhar com a gente durante muito tempo. Então a resistência equivalente é a soma de todos os elementos do circuito. Então o que a gente vai ter? REC, que é definido como resistência equivalente. Temos ali o R1, R2, R3 e assim sucessivamente até o Rn. E temos ali que a potência total do circuito equivale à soma das potências individual de cada circuito. Professor, mas está complicado entender essas propriedades? Vamos para exercício que vai esclarecer um pouco melhor isso para vocês, tá? Então assim, e lembrando que a fórmula da potência é definida por π, okay? Onde P é potência, definida em watts, I é corrente elétrica e U é a tensão elétrica, certo? Vamos lá então? Olha, já vou trazer de cara uma questão do vestibular para vocês ali. Então, olha o que ele fala ali. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. Qual é a potência desse circuito? Então, vamos dar uma olhada ali. Primeira coisa, perceba o caminho que você vai ter da corrente elétrica. Ele está saindo aqui dessa haste maior, que representa na física o símbolo da parte positiva da pilha. Essa parte menor representa a parte negativa, certo? O circuito ele vai percorrer desse sistema, tá? O modo convencional. Na real é o contrário, mas a gente vai trabalhar do modo convencional. Percebam que a gente vai ter aqui apenas um único caminho possível, independente da forma que está torto ou quebrado esse circuito. A gente vai ter aqui, esse componente, ele vai ter ali apenas um único caminho à disposição. Nesse contexto, o que acontece? Eu vou ter que pegar ali, fazer o cálculo da resistência equivalente. Como que eu faço? São quantos resistores? São apenas 2. Como que eu analiso a resistência equivalente? Eu somo os resistores. Aí eu vou somar o resistor que vale 10 com o resistor que vale 100. Teremos ali uma resistência equivalente aqui de 110 ohms. Nada complicado, só somei a estrutura. O que define isso? A equação me dá esse suporte. Vamos ver o que mais a gente consegue estar trabalhando. Então assim, ele quer que a gente determine a potência. Tem como chegar na potência direta? Não, a gente vai ter que passar pela primeira lei de Ohm. Eu tenho dados que eu preciso ainda. Então pela primeira lei de Ohm, temos aquilo ali, U igual a R vezes I, certo? Então assim, eu quero fazer o quê? Eu quero isolar a corrente elétrica. Então a resistência equivalente que está multiplicando passa dividindo. Sempre, sempre e sempre o número que multiplica passa para o outro lado dividindo, sempre vai ser assim, independente se é maior ou menor do que o outro. Teremos então ali 220 divididos por 110, chegaremos ali que a nossa corrente elétrica é igual a 2 amperes. Detalhe, chegamos aqui num valor ao qual a corrente elétrica ela é um número inteiro. Pode dar número quebrado? Gente, é a coisa mais normal do mundo. Mas se aparecer número quebrado, dependendo do contexto, ele trabalha com 2 casas depois da vírgula. Agora, se for um número muito quebradão, que nem a gente vai ver na sequência ali em outro exemplo, aí você vai precisar trabalhar com mais casas, certo? Então tá, muito bem, vamos dar uma olhada ali então. Ao longo desse contexto eu quero determinar a potência, então temos a formulazinha do π. O que acontece? A minha corrente elétrica vale 2, acabamos de determinar, a tensão elétrica foi fornecida no enunciado que vale 220, e ao fazer 2 vezes 220 temos ali uma potência de 440 watts, beleza?
matamos aqui o nosso primeiro circuito em série. Ok? Vamos avançar. Segundo exercício, olha o que ele fala ali. Dois pontos A e B da figura são os terminais de uma associação em série de 3 resistores de resistências. Acompanhe os dados ali. R1 vale 1 ohm, R2 vale 3 ohms e R3 vale 5 ohms. Estabelece-se entre A e B uma diferença de potencial U igual a 18 volts. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B, calcule a intensidade da corrente elétrica e a DDP em cada resistor e a potência do circuito. Essa parte eu vou voltar com vocês ali na nossa próxima aula para a gente identificar a DDP em cada circuito. Então esse exercício eu vou deixar como um gancho para a próxima aula. Eu não vou calcular a diferença de potencial de maneira individual, ainda não. Eu quero que vocês vejam certinho como que a gente acaba trabalhando esses componentes e a partir disso sim a gente vai evoluir gradativamente. Não vou passar tudo para vocês aqui de uma pancada só, porque assim acaba se tornando algo muito pesado, muito denso. Vamos por partes, vamos com calma. Eu acho que vale muito mais a gente estar prezando pela calma nesse momento do que querer estar trabalhando com uma diversidade extremamente ampla de conteúdo. Vamos com calma aqui. Então assim, ó, primeira coisa, vamos determinar ali o que a gente consegue ter como base desse circuito. A primeira caracterização é sempre determinar a resistência equivalente, certo? Então o que eu vou ter ali? Naquela equaçãozinha que eu tenho, onde ocorre a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, eu vou estar trabalhando com a resistência equivalente, que é a soma de todo mundo. E a soma de todo mundo equivale a soma 1 mais 3 mais 5. Por quê? São os elementos que eu tenho ali da própria equação. O enunciado me forneceu isso. E eles estão definidos aqui, ó, entre o terminal A e B, o resistor 1, segue aqui, ó, resistor 2, segue aqui resistor 3. Percebo mais uma vez, é um único fio que você tem aqui, ó. Então eu só tenho um caminho possível. Então isso aqui quando você bate o olho você tem que identificar. Eu só tenho um caminho possível? Sim. Então aí é um circuito em série, certo? Então esse é o contexto. Então aí, ó, temos lá a diferença de potencial que vale 18, corrente elétrica aí que eu não sei quanto vale, a resistência equivalente é a soma desses constituintes que tem ali, e ao somar 3 com mais 1 com mais 5, teremos que aquilo ali vai dar 9. Eu só inverti os elementos ali, jogando essa soma dos resistores para a primeira parte da equação, e o 18 eu joguei para a segunda. Você pode inverter assim sem problemas, não vai causar dano na sua estruturação ali. Precisa inverter esse sinal? Não, porque você está invertendo os dois simultaneamente, então tá tranquilo. Então ali, ó, temos ali 9 igual a 18, o 9 que está multiplicando passa, então dividindo, temos a nossa corrente elétrica igual a 2 amperes. Beleza? Sabemos o valor então da corrente elétrica. Tendo isso, conseguimos determinar a ideia da potência, e a potência definida por π, onde a minha corrente elétrica vale 2 amperes, temos ali que a minha tensão elétrica vale 18 volts, então fazendo essa análise de cálculo, chegamos que a potência é igual a 36 watts. Percebam, o valor que eu cheguei aqui é 2 amperes. Ah, mas na outra conta também é coincidência, certo? Então assim, vão ter casos que vão coincidir valores em sistemas diferentes, mas assim, cada circuito vai ter um comportamento individual, e isso que você tem que analisar. Esqueça o anterior, se foque sempre naquele, ok? Vamos dar mais uma olhada, aqui ó, mais um sisteminha. Ó, sendo R2 igual a 3 vezes R3, R2 igual a R1 divididos por 5 e R1 igual a 30 ohms, qual é a corrente, e a corrente elétrica é igual a 0,75 amperes, determine a potência do circuito. Gente, assim, esse enunciado eu já quis colocar para vocês aqui porque parece que ele faz uma salada no meio do caminho. Então, primeira coisa que a gente vai ter aqui, ó, vamos analisar os valores iniciais. Primeira coisa, eu não tenho R2, não tenho R3, mas eu tenho R1. Opa, meu R1 vale 30, ok? Então, vamos pegar esse 30 e substituir aqui nessa formulazinha aqui do R2. Então, bem aqui, ó, vamos pegar ali, fazer 30 divididos por 5. Opa, fazendo 30 divididos por 5, chegamos em 6, certo? Avançando aqui, agora eu tenho meu R2 vale 6. Então, vamos jogar o valor do R2 aqui. Aqui vale 6. Então, temos aqui 6 igual a 3 vezes R3. O 3 está multiplicando, passa dividindo, ao fazer 6 divididos por 3, chegamos que isso vale 2. Eu sei que esse exercício aqui é uma salada nesse começo, ainda mais que a gente está começando esse conceito ali, então vamos recapitular isso aqui. Ó, voltando aqui. Então assim,
eu só tenho o R1. O R1 vale 30, ok? Vamos analisar e determinar meu R2. Eu tenho que pegar esse valor aqui como correspondência e jogo na equação. Então 30 divididos por 5, chegamos em 6, beleza? Eu tenho o R1, eu tenho o R2, falta o meu R3. Só que esse cara aqui vale 6. Então o 3 está multiplicando, passa dividindo. Fazemos 6 divididos então ali por 2, por 3 aliás, e chegamos ali em 2, certo? Opa, então agora eu tenho os elementos do meu circuito. R1 vale 30, R2 vale 6 e R3 vale 2. Então assim, o que a gente faz? Vamos determinar a resistência equivalente desse circuito. Somamos R1, R2 e R3. Ao fazer 30 mais 6 mais 2, chegamos que isso aqui equivale então a 38 ohms. Muito bem, temos esse valor como correspondência. Eu preciso da minha tensão elétrica, então vamos dar uma olhada na tensão elétrica. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, lembrando que esse R aqui, gente, não é uma resistência qualquer do circuito, é a resistência equivalente do circuito. Então o que eu faço? Esse carinha aqui que eu vou trocar pelo 38, a corrente elétrica eu já tenho, e ao multiplicar 38 vezes 0,75, chegamos ali nessa bateria, por exemplo, ali, que ela vai estar fornecendo ali 28,5 volts, aliás. Então assim, ao fazer isso, o que a gente vai ter como correspondência? Vamos determinar a potência, e a potência é definida por π. O que a gente vai ter? A corrente elétrica que vale 0,75 multiplicado pela voltagem que temos ali, tensão elétrica no caso, voltagem é o termo mais comum que a gente acaba utilizando, é incorreto, assim, meio que caiu em desuso, mas vamos à tensão elétrica. Então, ao fazer 0,75 vezes 28,5, chegamos ali em 21,375 watts. Essa é a potência desse circuito, certo? Eu sei que esse aqui talvez seja um pouquinho mais complicado. Na dúvida, volte nele para que você consiga fazer uma observação mais adequada, certo? Vamos lá, mais um exercício que eu quero trabalhar com vocês. Eu vou finalizar a aula com esse hoje, até para que vocês vão gradativamente compreendendo e absorvendo esses elementos do circuito. Então percebam, diferente de exercícios anteriores, tem uma letrinha ali no circuito junto com os valores que é o K. O que quer dizer o K? Na denominação da física, o K representa 1000. Então assim, qualquer número que está à frente dele você vai ter que obrigatoriamente multiplicar por 1000. A denominação K equivale a quilo, então quilo é 1000 de alguma coisa. 1000 sei lá, 1 quilograma equivale a 1000 gramas, que a gente vai ter 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 quilo-ohm equivale a 1000 ohms, que a gente vai ter ali dentro da caracterização da resistência desse circuito. Então, primeiramente, vamos analisar ali. Então, o resistor R1 vale 3 kΩ, multiplica por 1000, 3000 ohms, que a gente vai ter ali. Resistor R2, 10 kΩ, equivale então a 10.000 ohms. Ali, a parte que você vai ter do R3, 5 kΩ, equivale então a 5.000 ohms. Então assim, ó, agora somando e substituindo os elementos e somando, 3.000 mais 10.000 mais 5.000, isso resulta então em 18.000. Ok? Então assim, agora vamos determinar então o valor da corrente elétrica que transpõe esse circuito. Ao fazer isso, olha o que temos ali. Então, U igual a REC, lembrando que eu tinha falado para vocês ali, que a denominação eu tinha colocado apenas como R, eu quis até colocar daquele jeito para que vocês vejam a forma correta de você estar abordando, que é definida como REC. Então assim, isso é multiplicado pela corrente elétrica. Então vamos lá, 9 igual a 18.000 vezes I. Então assim, vai ficar 9 divididos por 18.000. Chegaremos ali no valor de 0,0005 amperes. Lembra que eu falei que é normal a gente usar duas casas depois da vírgula? Pois é, se eu usasse aqui eu ia zerar. Então eu preciso usar 4 casas para que eu chegue no número significativo. Então assim, tendo isso como referência, esse constituinte, a gente pode chamar essa corrente elétrica, dar esse valor específico, ou eu posso pegar aqui, ó, 1, 2, 3 casas, trazer a vírgula para cá e colocar a denominação M minúscula, representado como mili. Então é normal você ver, por exemplo, as suas estruturas ali de corrente elétrica como miliampere. O que você vai ter aqui, ó? Eu trouxe aqui como exemplo, ó, eu tenho aqui um celular, que eu estou usando agora como temporizador aqui, até que eu saiba mais ou menos o contexto de quanto tempo eu estou gravando essa aula para vocês. Então assim, a bateria, por exemplo, do meu telefone tem lá 5.000 miliamperes. Isso quer dizer o quê? Quanto maior for essa
corrente elétrica, isso indica que a tua bateria vai durar mais. Então você tem essa denominação. Cada aparelho telefônico tem uma estrutura. Quanto maior for esse valor de miliamperes, 5.000, 6.000 ou da Xiaomi que chega a 7.000, você pode ter diversos aplicativos nele ali. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que a carga dele vai durar muito tempo. Quanto menor, não dura tanto essa carga. Bateria viciada, por exemplo, o que vai acontecer? Não vai conseguir manter uma carga de maneira tão adequada. E aí o que você vai ter? Você acaba perdendo consumo dentro desse contexto e a tua bateria acaba mais rápido, certo? Então assim, inclusive o que a gente consegue estar trabalhando é com a corrente elétrica que passa pelo nosso sistema nervoso. Não é tão grande, é na classe de miliamperes. Então assim, é muito pequeno, e mesmo sendo muito pequeno, garante todas as funções vitais que você tem. Então assim, podemos definir como 0,0005 amperes ou 0,5 miliamperes. Qual eu vou usar? Tanto faz, aí você escolhe, tá? Vamos determinar então a ideia da potência. A potência é π. Então assim, eu vou trabalhar com o valor primeiro que eu obtive ali, o 0,0005 vezes 9, ao qual chegamos ali em 0,0045 watts. Ou eu posso trabalhar também deslocando essa vírgula para a direita 3 casas e representar como miliwatts. Então aí você tem essa estruturação da potência do seu constituinte, ok? Então assim, essa é a potência que você pode definir a ideia do seu aparelho celular. Então assim, isso são as estruturas que acabamos tendo ali. Eu, por exemplo, mexo com astronomia, eu tenho um laser verde, ao qual você consegue ver o caminho dele que ele faz pelo céu até que chegue ali na estrela como correspondência. Ah, mas vai chegar até lá? Não, não vai. Mas você consegue ter um feixe de luz ali que ele se desloca ali, que você consegue ver nitidamente por cerca de 300 metros. Então assim você consegue fazer uma orientação bem adequada, porque você está posicionando e mostrando essa estrela, certo? Então isso é a caracterização que eu venho falar para vocês desse começo de circuito em série. Assistam esse vídeo, vejam os outros que eu vou estar postando aqui ao longo dos próximos dias. E assim, mas peguem essa linha de raciocínio desde o começo. Voltem lá no primeiro vídeo para entender o que é corrente elétrica, o que é a parte da resistência elétrica, e assim vamos avançando gradativamente, ok? Então, um grande abraço, me despeço aqui de vocês, até a próxima semana. Até mais e bons estudos!